Olá, mamãe! Hoje eu vim falar com você sobre o arroto. E esse vídeo não é só para você, mamãe, é para o papai também e para as avós. Será que o seu bebê precisa arrotar sempre após as mamadas? Ou será que isso é um grande mito? Será que eu preciso ficar mais de 40 minutos com esse bebê no colo para que ele consiga arrotar? Será que eu preciso ficar batendo nas costinhas desse bebê para ele arrotar? São todas essas dúvidas e são muito frequentes entre os casais de primeira viagem. Então, eu vou esclarecer tudinho para você, com a minha experiência que tive como mãe e com a minha bagagem de formação. E eu te garanto que nem sempre os bebês arrotam. E eu vou te explicar também o porquê que isso acontece, por que acontece o arroto e o que é esse arroto. É muito comum eu chegar na casa de muitas famílias e está lá o pai com o bebê no colo ou a mãe por mais de 40 minutos sacudindo aquela criança e batendo nas costas desse bebê. E aí eu falo, nossa, mas você tá aí há muito tempo? Ela fala, ai, a mãe fala, mais de 40 minutos que esse bebê já tá no colo e ele ainda não arrotou. E para a mãe, o arroto significa algo que precisa acontecer. Então ela fica extremamente preocupada por ele não estar arrotando. E o arroto é muito normal e muito comum. Ele só vai acontecer se entrou ar durante a mamada. Ou seja, se a pega está corretinha, se o bebê mamou certinho, principalmente aqueles que mamam no peito, se tá tudo certinho, vedadinho, nada de arroto vai acontecer. Então não precisa ficar preocupada. O arroto não significa uma coisa muito ruim para o bebê, se ele não conseguir arrotar. Os bebês que têm um arroto para sair, eles dão alguns sinais de desconforto para a gente. Então é comum a gente saber quando o bebê precisa arrotar. Os bebês que mamam no peito, gente, não é sempre que ele vai arrotar. Se tiver tudo certinho com a pega, esse bebê não vai arrotar. E isso é muito bom. O arroto é uma consequência de um ar indevido que entrou durante a mamada. É muito comum mesmo os bebês arrotarem com mais frequência aqueles bebês que mamam em mamadeira. Por que isso acontece? Porque o arroto é um ar que entra para dentro do estômago e do estômago ele pode ir para o intestino. E quando ele vai para o intestino, aí sim gera uma consequência, porque pode gerar um desconforto abdominal por conta dos gases que esse arroto que não saiu pela boca precisa sair de alguma forma. E ele gera um pouquinho de gases no bebê. E quando o bebê mama na mamadeira, esse fluxo de leite é muito rápido. Então o bebê ele precisa deglutir muito mais rápido e ele não consegue deglutir e respirar junto. E aí começa a entrar ar durante a mamada e muitas vezes esse bebê que mama na mamadeira já arrota durante a mamadeira, durante a mamada na mamadeira. Então os bebês que mamam no peito, o fluxo do leite é muito menor do que de uma mamadeira. Você pode prestar atenção para aqueles bebês que fazem as mamadas, uma mamada de mamadeira e outra de leite de peito na mamadeira ou de complemento, você pode ver a diferença. E aqueles leites que são leites de fórmula são mais pesados também, então provocam um arroto muito mais gordo, eu falo. Às vezes eu chego na casa da mãe e ela tá em uso de complemento e leite de peito e o bebê mama o complemento na mamadeira. E aí, antes de terminar a mamada, esse bebê já dá aquele arrotão bem gordão. Eu falei, esse bebê aí é saudável. E na verdade eu falo brincando, porque o arroto não significa se ele é saudável ou não, se ele tá bem ou não. O ideal é que esse bebê não arrote depois de mamar no peito, porque significa que tá tudo ok com a mamada. Então você não precisa deixar ninguém de castigo e nem ficar você de castigo lá com o bebê mais de 40 minutos e batendo nas costinhas do bebê. O que eu sempre falo para a mãe? O que é esse arroto? Não é um ar que entrou durante o organismo, durante a mamada do seu bebê, que foi até o estômago? Esse ar só vai sair quando você já verticalizar esse bebê. Então, o que é esse arroto do bebê? E por que as mães ficam tão nervosas porque esse bebê não arrotou? Se esse bebê mamar somente em leite de peito, ele não vai arrotar mesmo, e isso é o ideal.
Porque o arroto significa que tem algo errado durante a pega do bebê, ou porque esse bebê mamou em mamadeira e entrou muito ar durante a mamada. Mesmo aqueles bebês que mamam mamadeira, que é aquelas famosas mamadeiras que tem hoje em dia, que é a anticólica, antigases, essas também entram um pouco de ar. Por quê? Quando entra ar, é quando você deixa de colocar o leite perto do bico. Então, às vezes, você é distraída, você vira um pouco e o leite vai para o fundo da mamadeira, o bebê suga ar. Ou quando está terminando o leite na mamadeira, o bebê também suga uma quantidade maior de ar. Ou só do fato dele tentar deglutir mais rápido pelo fluxo de leite que está vindo da mamadeira, já entra um pouco de ar. Falando em mamadeira, uma coisa assim muito importante você ficar atenta é que os bicos das mamadeiras têm graduações por meses. Então, o tamanho do furinho da mamadeira é de acordo com os meses que seu bebê tá. Geralmente é graduado como de 0 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 a 18 meses. Então, você precisa ficar atenta e trocar esses bicos, mesmo que eles estejam novos, de acordo com a faixa etária do seu bebê. Por quê? Porque se você der para um bebê recém-nascido um bico de 3 meses a 6 meses, ele vai mamar muito mais rápido e não vai fazer nada de força naquela mamadeira. E aí começa a entrada de ar com mais facilidade, e o bebê ele mama mais rápido aquela mamadeira e causam algumas outras consequências que você vai ficar sabendo nos próximos vídeos, que é as consequências da mandíbula que fica mais enfraquecida, os músculos da face não fazem o movimento adequado. Por isso que a gente sempre prefere que esse bebê vá pro peito. E aí no peito, quando ele faz a vedação corretinha da boca com o peito, dos lábios para fora, não entra ar mesmo durante a mamada. Eu costumo sempre falar para a mãe que é a mesma coisa de uma garrafa de refrigerante. Se ela tem gás, quando você sacode ela vai sair um barulho, vai sair aquela explosão. Se ela não tem gás, mesmo que você sacode, ela não vai acontecer nada. Então o bebê, se não tem ar não entra ar durante a mamada e não tem nenhum ar dentro do estômago do bebê, não vai adiantar você ficar batendo nas costas do bebê, que o bebê não vai arrotar. Então é muito importante que depois da mamada você já coloque o seu bebê para arrotar. E quanto tempo eu devo colocar esse bebê para arrotar? Gente, no máximo 10 minutos, no máximo. E por que eu devo deixar esse bebê 10 minutos para arrotar? Na verdade, não é para sair o arroto, é por conta do leite que ele precisa se acomodar no estômago do seu bebê. Lembra que eu falei em um outro vídeo para vocês sobre a glote do bebê que ainda está em processo de formação, que ela não tem o esfíncter que fica fechando e abrindo? Então, geralmente ele é bem frouxinho. E aí, quando volta o leite, quando você deita o seu bebê logo após as mamadas, volta um pouco de leite. E aí as mães começam a ficar preocupadas, porque o bebê começou a voltar leite. E aí ela já associa, meu bebê tá com algum problema, tá com refluxo. E na verdade nem sempre o voltar leite significa refluxo. Refluxo é uma patologia e aí a gente só tem esse diagnóstico quando é sempre após todas as mamadas. E geralmente esse leite é em jato, não é aquele coalhadinho que sai quando volta o leite, porque o leite ainda não se acomodou no estômago. Então é só por esse motivo que o leite precisa se acomodar no estômago para ele não voltar para fazer a digestão, que a gente deixa o bebezinho em pezinho. E como que a gente faz com o bebê? Sempre que a gente tira o bebê do peito, se tem alguma coisa de arroto para sair, só o fato de você elevar o seu bebezinho, já sai o arroto. Então, você não precisa ficar lá sacudindo o bebê, porque as mães ficam assim, ou batendo nas costas do bebê. Não precisa ficar preocupada se esse ar não saiu, porque se não saiu é porque tá ok. E quando acontece de mesmo 10 minutos você esperou e o seu bebê você depois colocou ele para dormir e ele começa a dar alguns sinais de que tá incomodado, que ainda tem ar ali para sair, que isso também é super comum, e o importante é que o seu bebê te dá alguns sinais disso, aí você vai pegar o seu bebê que tá deitadinho e vai trazer ele pro seu tronco de novo
para que ele volte na posição para ver se ele consegue arrotar. Às vezes, só de você tirar o bebê da cama e trazer ele para você, ele já arrota se ele tem algum desconforto. E quais são esses sinais? O bebê ele fica com o sono mais agitado e fica se movimentando, mesmo aqueles bebês recém-nascidos. Alguns até puxam a perninha, e aí você vai ter esses sinais e você vai conseguir ajudar o seu bebê. Então não fique preocupada, não vai acontecer nada com o seu bebê se ele não arrotar. Só vai ter esse desconforto, mas assim que você pegar o seu bebê, ele arrota logo em seguida. Esse arroto, quando ele não acontece e ele vai para o intestino, pode causar alguns desconfortos, que a gente chama de desconfortos de gases. E eu vou te dar algumas dicas para que você possa aliviar esse desconforto desse bebê, para que você não veja o seu bebê com esse desconforto e não cause nenhum sofrimento para você. Para o bebê, esse desconforto pode ser sim um sofrimento, mas não é uma coisa que vai acabar o mundo e o seu bebê vai morrer de dores. É só uns gases, e aí ele vai soltar sempre após as mamadas ou durante a mamada, ele já pode ser que ele solte algum pum. E isso é bem comum porque a sucção do bebê facilita a digestão do leite materno ou do leite da mamadeira que você deu anteriormente. Então, alguns movimentos que a gente faz com o bebê é aquela bicicletinha. Você vai deixar o seu bebezinho deitado e vai fazer movimento de elevar as perninhas, como se ele estivesse pedalando uma bicicleta mesmo. Isso aqui alivia bastante para esse bebê soltar esses gases que não foi soltado pelo arroto. O que alivia também esse desconforto é aquelas bolsinhas de ervas quando você coloca na barriguinha do seu bebê. E aí essa bolsinha você pode aquecer ela em micro-ondas ou aquelas bolsinhas de gel também. E aí você coloca em contato com a barriga e aquece a barriguinha do seu bebê. Se você não tem nenhuma dessas duas bolsinhas, você pode aquecer somente com contato pele a pele. O bebê ele gosta bastante de sentir o calor do seu corpo. E aí isso também ajuda e facilita a saída desses gases. Espero que você tenha gostado dessas super dicas do final do vídeo. Se você gostou ou se você tem algum comentário para fazer, deixa aqui pra gente. Continua seguindo todas as minhas redes sociais e aproveite para se inscrever no meu canal no YouTube. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!